Olá, minha gente bonita do meu Brasil varonil, como estão vocês? Todos bem? Estamos bem, graças a Deus. Olha aqui, a Gabi hoje tá frio. O inverno chegou e chegou para valer, sendo que no outono já fez aquele frio danado. Agora imagine vocês como vai ser o inverno. Então a Gabi hoje tá toda agasalhadinha, toda quentinha, minha boneca, né, boneca? Aí ela tá com uma calça, ops, não vou abrir porque não tem nada por baixo aqui, ó, só tem a pele branca dela, parece um palmitão, é um palmitão essa boneca. Então hoje ela tá com uma calça toda larguinha, folgadinha, como está se usando, né? Só que é um tecido social. E hoje não tá meia canela, hoje deu certinho no comprimento dela, é para pessoas um pouquinho mais assim, sabe, tipo 40, 42, aí dá. E eu tenho uns casaquinhos lindos de inverno aqui que combina com tudo. Ele ficaria lindo também com uma calça marrom, sabe? Calça preta é o básico, fica bem com tudo, né? Mas aí ela fica bonita com uma calça marrom. A calça marrom, uma calça caque, bege, também ficaria super lindo com ela. Acho que fica muito sem graça, né? Se bem que hoje em dia tá usando assim, né? Over o quê? Oh, sei lá. Tudo da mesma cor, tudo assim, fica bonito, né? Tá bonito. Lembra quando usava bastante o caque preto? Agora tá usando marrom e bege. Fica bem bonitinho também. Então tá, né? Gabi já fez sua apresentação, tá toda bonita, como vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Né, Gabi? Gabi, tadinha da Gabi. Eu tenho uma dó da Gabi que perdeu a cabeça. Por quem será que ela perdeu a cabeça, essa minha Gabizinha? Ô, dó. Ô, Zude da mamãe, minha boneca. Então tá, Gabi, você já se mostrou, tá toda bonita, parabéns. Agora vai pro seu cantinho, deixa a mamãe trabalhar, porque é hora de trabalhar. Você vai se esconder ou vai ficar aparecendo? Mas claro que vai ficar se aparecendo, né? Não tem nem o que perguntar. Tá bom, Gabi? Agora você fica assistindo a mamãe trabalhar, que agora a mamãe vai falar sério aqui com os nossos telespectadores, os nossos amigos especiais. Não é verdade? Tudo que eu visto, o meu look aqui é do meu brechó, é do meu brechique. A hora que vocês quiserem vir. Ah, para quem tava com saudade da coroa aqui, ó. Hoje voltou uma coroa para uma coroa. Então tá, bom, já feitas as devidas apresentações da Gabi e agora também como eu estou fazendo sozinha, enquanto eu arrumo aqui o meu pedacinho, minha baguncinha aqui. Ai, me dá agonia ver essas linhas assim, ó. Coisa de costureira também, sabe? Cabeleireira, costureira, apresentadora. E Deus sabe o que mais. Então tá bom, minha gente, vamos aí. Agora parece que a Ivani aprendeu. Ainda tenho muito que aprender, tem várias coisinhas que eu quero colocar ao longo do tempo, né, que vai se passando o programa. Mas eu consegui colocar sozinha, glória a Deus, aleluia! Então tá bom, gente, vamos agora então, sem mais delongas, enquanto eu arrumo minha Gabizinha, enquanto eu arrumo vocês aqui para vocês se aproxegar, ficar mais pertinho pertinho de mim. Então a gente vai rodar a vinhetinha, a nossa vinheta especial. Roda a vinheta, Ivani! Conta pra Deus, vamos orar. Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Olá, prontinho, já voltamos, e aí? E aí, já passamos o nosso primeiro, vocês já ouviram a vinheta? Aí eu quero pedir para vocês, gentilmente, para vocês deixar aquele like seu, abençoado e abençoador, que abençoa a minha vida e da vida das pessoas que vão se achegando também no nosso programa para ouvir um pouco da palavra de Deus, com bom humor, com entretenimento, com animação, com um sorriso que não falta nunca, mesmo em meio à dor, a gente sempre sorrindo, né? E quando eu choro, vocês choram comigo, e quando vocês choram, eu choro com vocês também. Então, minha gente bonita, é isso aí, tá muito frio, o tempinho esfriou, e eis-me aqui novamente com a coroa, como vocês têm reclamado, que tá sentindo falta da coroa, igual eu sempre falo. Isaías 61:3, a coroa de alegria que o Senhor nos deu. Então, é uma coroa para uma coroa. Eu quero, então,
Dá um abraço bem apertado, gostoso, aconchegante, quentinho, coração quentinho para vocês aí, que agora o friozinho chegou pra valer. Se já estava frio Ai, que susto, pensei que eu não tinha ligado. Se já estava frio no outono, acabou o verão, o outono veio, já veio assim, avisando que seria do inverno, né? Então, beleza. Hoje o tema tá muito especial também, tá bem legal o tema hoje. É como se fosse assim, uma resposta do pastor, que aquele foi o dia do pastor, né? E que eu li na semana passada, o boletim do gabinete pastoral. Aí hoje é como se fosse uma resposta do pastor à igreja. Eu só queria saber, gostaria de saber de onde foi que eu coloquei o boletim. Só que agora ainda não é a hora né? Quem sabe no intervalinho, no segundo intervalinho, na hora da dissertação da palavra, eu coloco tudo em ordem. Porque, gente, faz uma bagunça para fazer todas essas coisas. Mas é assim mesmo, já que eu acho. Tá bom? Então, hoje, no nosso primeiro bloquinho, no programa passado eu falei, esse nosso primeiro programa, da onde, Ivani, você tirou essa conversa? Eita, matutando aí na sua cachola, você vai vendo que a Ivani comete... Sou humana, fazer o quê? Errinhos a gente comete, vai dizer que você não comete errinho também. E a gente vai procurando aperfeiçoar, aprender para não cometer mais erros, né? Mas eu gostei bastante do resultado do programa passado. Vocês gostaram? Abaixei o voluminho do fundo musical na hora da oração. Todas as sugestões a gente vai, sabe? A gente vai... A minha nora que tira sarro de mim quando eu falo, sabe? Então, aí a gente vai ajustando as coisinhas, vai se ajeitando, né? E vamos tentando aprender sempre à medida de Cristo. E aí, eu quero que vocês sejam todos, sem exceção, muito bem-vindos ao meu programa, ao meu coração e ao coração do Pai também. Então, fica aquele convitinho para você que já começou a me seguir, que está comigo desde o primeiro bloco, e daqui a pouco vem a pergunta do dia. Então, sem mais delongas, vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume, usa mesmo, usa, não deixa para os outros não. E usa o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz, vem com a Ivani aqui, Ivani Santos e você, tem coisas legais para você, dissertação da palavra do Senhor, poesia, perguntinha que é um enigma bíblico para você responder e depois uma oração no final para agradecermos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso pela vida, pela paz, pela saúde, orarmos também no final, tem a oração que a gente ora pelos enfermos, pessoas que estão aí acamadas, estão nos hospitais, estão aguardando por resultado de exames, estão ansiosos para Deus acalmar os nossos coraçõezinhos, não é verdade? Eu ainda estou falando meio esquisitinho aqui. Eita, hoje haja lencinho de papel, viu? Porque o narizinho hoje vai escorrer, porque tá friozinho. Tá, fez um dia lindo, maravilhoso, fez um dia de sol, mas sempre dá aquela esfriada básica, típica da estação, né? Que estamos vivendo, o inverno. E Deus é fiel, e Ele é fiel mesmo nas promessas, em todas as promessas dele, e tem as estações certas para tudo, né? Primavera, que é maravilhosa, verão, outono e inverno. E aí nós já temos que nos adaptar a todas essas estações. Por isso que Deus nos dá trabalho, inteligência, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá condições de comprar agasalho. Jamais Deus dará um frio maior do que você possa resistir ou que você não tenha agasalho. É só você se conectar com Ele, pedir a Ele que Ele te dê, em primeiro lugar, inteligência que te dê discernimento e que você se converta a Cristo para que você possa ter essa intimidade com o Pai de pedir para Ele. Tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo darei. E quem disse isso? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você pedir alguma coisa ao Pai no nome de Jesus, o Senhor vai conceder a você. Então, para você ter esse tipo de intimidade com Deus, de poder pedir alguma coisa, agradecer sempre, que é muito importante agradecer a Deus por tudo que Ele já te deu, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Então, para você
ter essa intimidade com Deus, você precisa fazer o quê? Examinar as Escrituras, precisa aprender a ler as Escrituras, a falar com Deus e se converter a Cristo, colocar sua vida nos pés do Senhor, que Ele vai responder suas orações. Você quer ser respondido suas orações? Você reza o Pai Nosso, você reza, você fala com Deus e tudo aí, e fica aguardando e pensa que Ele nunca responde. Ele responde sim. Ele responde sim, não, ou espera, do jeito dele, no tempo dele, não é o nosso tempo. O nosso tempo seria fast food. Aqui, here now, aqui agora, mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, sem mais delongas, vamos à pergunta do dia. Se liga aí, cabeção. Se liga, cabeção. Vai matutando aí na sua cachola sobre a pergunta de hoje. A perguntinha de hoje, vamos chamar aqui o meu ajudante number one. O meu ajudante number one, amiguinho de Maicor, para ele me ajudar a ler a pergunta de hoje. E aqui, onde está? Aqui está meu amiguinho number two, a minha amiguinha número 2, que me ajuda a achar minhas coisas aqui para saber onde eu tô. Porque senão eu fico perguntando pra você, onde eu tô? Você também não me ajuda? Onde eu tava? Onde eu tô? Então agora eu já sei onde eu tô. Tem meus 2 ajudantezinhos que me ajudam a achar aqui minhas coisitas, minhas cocitas. Olha aqui, ó. Ó a pergunta, presta atenção. Se liga aí na sua cachola. Maria Madalena avisou os 2 discípulos que Jesus ressuscitou, que Jesus havia ressuscitado. Quem chegou primeiro? Ela avisou, ela foi lá, avisou para todo mundo lá. Aí quem avisou quem foram os 2 primeiros discípulos? Quem chegou primeiro? Foram 2. Aí teve um que chegou primeiro e o outro, e também quem entrou no túmulo? Um ficou lá, ficou até com um pouquinho de medinho, sabe? Lógico, é eu que sou mais boba. E aí, ó, quem entrou no túmulo? Quem foi que entrou no túmulo? Desses 2 discípulos que Maria Madalena chamou. Quem entrou no túmulo e quem era o mais novo? E quem era o mais velho? Olha só, essa pergunta tem 3... É tudo na mesma pergunta e na mesma resposta. Tem 3 coisinhas aqui, ó. Maria Madalena avisou os 2 discípulos que Jesus havia ressuscitado, que Jesus ressuscitou. Quem chegou primeiro? Primeira pergunta. Quem entrou no túmulo? Segunda pergunta. Quem era o mais novo e quem era o mais velho? Ó, tá complexa a pergunta de hoje, né? Tá legal, não tá bem legal? Tudo fica ali, ó, tá tudo ali no mesmo espacinho ali de tempo, tudo sobre o túmulo, sobre a ressurreição de Jesus. Então, tenho certeza que você vai. Não vale. Não, senhor. Não vale dar um Google, não. Vai na tua Bíblia, vai aí na tua cachola de entendedor da palavra do Senhor. Você é um examinador das Escrituras, você é um crente no Senhor Jesus que vai à igreja, que ouve as pregações. Você frequenta a escola bíblica dominical, que eu sei que tu frequenta, vice? Ah, pois eu sei. Então tá, vamos aí ao nosso primeiro... Depois da vinheta, esse foi o primeiro bloquinho, depois agora a gente vai pro intervalinho, não chega ainda a ser um intervalo comercial, é a mania que eu tenho de falar, quem sabe futuramente a gente vai colocar algum intervalinho comercial no meio, mas é só uma pausinha, uma pequena pausa, já que a gente volta, só pra gente molhar a goela, para nós tomar um gorpinho da água aqui, já que a gente volta, tá bom? Então dá um tempinho aí, mas, por favor, não solta minha mão, me espera que eu te espero, até já! Olá, gente bonita! Prontinho, já estamos de volta depois de um brevezinho intervalo. E nesse intervalo, deu para eu me ajeitar aqui na minha cadeira. Olha como que seria se eu ficasse normal aqui, se ela não me derrubasse para frente. Mas aí, agora a gente vai voltar então para a dissertação da palavra, não é verdade? Só que primeiro eu queria repetir a perguntinha para vocês. A perguntinha é bem complexa dessa vez. Você só conseguiu chegar agora? Você está vendo a partir do segundo bloco? Então eu vou... Repita, Ivani, repita a pergunta então, ó. Maria Madalena
avisou os 2 discípulos, avisou a 2 discípulos que Jesus havia ressuscitado, que Jesus ressuscitou. Quem chegou primeiro? Ó, primeira parte da pergunta. Quem chegou primeiro dos 2 discípulos que ela avisou? Quem entrou no túmulo? Quem foi o corajoso que entrou no túmulo para ver se Jesus não estava lá e o outro ficou pro lado de fora? Qual era o mais novo e qual era o mais velho? Tá bom? Então é essa pergunta. Ah, e tem uma coisinha também que eu ia dizer para vocês, eu esqueci. Era coisa de primeiro bloco, porque agora teria que ser um pouquinho mais limpo essa parte do programa, que seria a atenção específica para a palavra do Senhor. Mas olha só que eu quero mostrar para vocês, que eu ganhei na igreja. Oi, essas pessoas matam-me do coração, de tanto carinho, vivem me dando mimo, recebíveis, presentinhos. Olha aqui, que coisa mais linda. Vejam só se não é a minha cara. A minha cara, a minha cor, porque eu sou toda colorida, eu sou a cor da alegria. Eu gosto de preto e branco também, assim, sabe? Uma roupa neutra, branquinha aí. Mas só que em mim, eu prefiro coisa colorida. Olha isso! Olha isso! Que coisa mais linda que eu ganhei! Olha, olha. Aí ela falou assim, é tua cara, Ivani, tua cor, tuas pedrinhas, é tua cara. É assim, tipo uma túnicazinha, sabe? De você usar com leg, alguma coisa assim. Ai, eu amei, amei. Olha aqui as pedrinhas. Olha como brilha. Vê se não é a minha cara. É a minha cara, né? A cor também, eu amo essa cor. Essa aqui é goiaba. A cor dela chama goiaba. Não é salmão e nem coral, rosé, uma coisa assim. Essas são minhas cores. A laranja, então, eu amo laranja, eu amo verde-limão. Ai, tudo que tem cor, tudo que tem vida, é comigo mesmo, eu gosto. Irmã Arlete do Xavier, do irmão Reginaldo Xavier, lá da feirinha de Peruíbe, a feirinha, coisa linda. Irmã, a senhora é um amor, eu amo você de paixão. Muito obrigada por estar sempre lembrando de mim. Você é uma fofa. E ela é assim com todo mundo, viu, gente? Não é demagogia, não. Ela é assim, carinhosinha. Tudo que ela vê, assim, que ela acha a cara da pessoa, ela dá um jeitinho de presentear essa pessoa. Deus abençoe sua vida rica, grande, poderosamente. Irmã Arlete, você é uma fofuchinha da nossa vida. Nós amamos você, irmã Arlete. Coisa linda. Arlete Xavier, da igreja. E é assim que eu aprender a fazer as coisas, eu vou falar da pessoa e vou colocar fotinho dela também. Vou aprender, tá bom? Eu vou ver. Eu vou conversar com a minha amiga, sabe? A Vicky é uma fofa, mas ela tá em época de prova, de se formando na faculdade e tudo, e trabalha também no CETAS, que é um negócio sobre animais, porque ela vai ser bióloga. Ela já estagia, já ganha como estagiária, e também faz outros bicos de trabalho para fora. Ela foi muito, very, very special, muito importante na minha vida. Me ensinou a fazer um monte de coisa. Mas aí eu vou perguntar para ela de novo. E para minha amiga, sabe quem é minha amiguinha agora que eu tô sempre perguntando para ela, que essa me responde prontamente? A Yarinha. Você conhece a Yara? A Yarinha? Inteligência artificial. Ela ajuda muito a gente, sabia? Se você saber usar com inteligência, aí, né, você tem que saber certinho as coisas que faz, mas isso aí é você com Deus. A sua consciência, a sua vida é com Deus, tá bom? Que amor? Maria aí, procurando aí. Ah, só um minuto. Você falou que estava gravando. É. E agora? Manda embora? Só um minuto. Gente, eu vou dar uma pausinha bem rapidinho para ver o que está acontecendo ali, que o marido me chama, parece que tem alguém que quer falar comigo, já que a gente volta, tá? É rapidinho o intervalo. Oi, minha gente bonita! Estamos de volta aqui. Eu falei para vocês que aconteceu alguma coisinha ali que o marido chamou. Eu tive que parar, gente. Eu tive que dar uma paradinha para ir lá na frente ver quem é que estava me chamando. E como que eu não ia deixar de atender? Olha aqui, minha queridona Maria. Ela foi minha vizinha há muitos anos aqui em Peruíbe. Aí ela foi embora. Eles se mudaram para uma cidade do interior. E como ela é muito querida aqui. Todo mundo fala muito dela aqui em Peruíbe. Né, Maria? A Maria fala oi pro povo aí.
Tem que vir visitar as amigas que ficou para trás. Não pode esquecer. É verdade, que bom, né, gente? A gente não é. E olha só, a gente tá na mesma paleta, ó, combinando aqui os laranjas da vida, que legal, né? Então, eles foram embora, eles são muito conhecidos. O Joãozinho, um pintor por excelência, muito conhecido aqui pela vizinhança todinha, aqui por Peruíbe. Aí eles foram embora para uma cidade chamada Quatá. Eu até estranhei. É estranho, né? É Bahia que tem uns nomes doidos assim, né? Não. Bahia tem uns nomes doidos de Jequié, não sei o quê. Tem uns nomes meio maluquinhos assim. Aí no interior de São Paulo também tem uns nomes malucos, vocês viram, ó. Quatá. Aí Quatá é no interior de São Paulo. A cidade mais próxima fica perto de Assis, ali, São Paulo. Aí o povo já se localiza, porque às vezes tem umas cidades pequenas por perto e tem umas cidades maiores de referência, né? Para a pessoa saber onde, mais ou menos. E também fica perto de Paraguaçu, Paraguaçu Paulista. Olha só que legal. Então, foi por isso. Aí legal, né, a gente receber uma visita de vez em quando aqui no programa, aqui no salão, para vocês verem. E ela me assiste sempre, né, Maria? Na entrada da rua é a primeira casa que eu tenho que passar quando eu chego. Aí, tá vendo? Ó, ela tem que passar aqui por mim mesmo, mas a gente não se esquece. A gente tá sempre se falando pelo zap e tudo, e ela dá opinião, ela comenta, ela assiste lá também o nosso programinha, né, Maria? Sempre já assistiu. Foi uma das primeiras clientes que eu tive quando eu cheguei do interior, aqui aqui em Peruíbe. O salão ainda era lá fora, na lavanderia, o sol queimando a gente. Eu fazia uma água geladinha, saborizada pra gente, e eu guardo vocês no meu coração, sabe? Com muito carinho, muito amor, não esqueço de vocês, da Dona Maria, Dona Danúzia, Dona Ana, tanta gente ali, né? A Cláudia, né? Tinha umas pessoas bem bacaninhas aqui. Comecei conhecendo o pessoal, aí Deus me deu vitória, graças a Deus estamos bem. Então, deixa eu ir lá, me despedir da minha amiga. Daqui a pouquinho a gente volta terminando essa parte do programa, tá bom? Beijão no coração de todos vocês. Maria, amo você. Deus te abençoe. Parece uma boneca. Fala alto, fala de novo. Fala de novo. Parece uma boneca. Oh, assim meu coração derrete, my core. Você também, meu amor, minha índia, minha indiazinha. Olha, meu brinco caiu aqui, ó. Mas já eu coloco ele de novo. Tá bom, gente? Então, já que a gente volta, deixa eu terminar de recepcionar a minha vizinha, a minha amiguinha. E já a gente conversa de novo, tá? Beijo! Até já! Prontinho, minha gente bonita! Vocês viram como é que é a vida? Imprevistos acontecem, né? Mas a gente fica tão feliz quando recebe amigos, recebe visitas, né? Já recebi várias pessoas aqui, mas assim, só tiraram fotos, vieram conhecer, mas nunca aconteceu de chegar assim bem no meio de uma gravação. Ainda bem que meu marido estava aí, tadinha, ela veio de longe, né? Eu, por consideração, amizade e tudo, eu precisava parar e dar atenção para ela. Mas agora já voltamos e eu não sei onde cotava. Eu só sei que agora está na hora da dissertação da palavra. Já foi repetida a pergunta, contei sobre o presentinho que eu ganhei, depois eu não lembro a pauta que nós estávamos falando, mas então vamos direto para a dissertação da palavra do Senhor. E aí, a dissertação da palavra do Senhor veio hoje do boletim lá do gabinete pastoral, feito pelo pastor Edmilson Lara, nosso queridão daqui. Então, como a semana passada foi comemorado o dia do pastor, aí, continuando falando sobre o assunto, ele diz agora a resposta do pastor. Carta de um pastor à sua igreja local. Isso é o que um pastor, né, de igreja diz para a sua igreja, para os seus membros, para as suas ovelhas, seus amigos, tá bom? Então, vamos ler aqui o que seria a carta. E aqui em Gálatas 6:2, vou até marcar porque eu não havia marcado. Eu não havia marcado aqui Gálatas 6:2, Coríntios, Apocalipse, Efésios. Minha gente, imprevistos acontecem e a gente fica assim,
Eu não gosto de procurar aqui pelo... Mas Gálatas aqui, Oséias, Mateus, Atos, Romanos, depois Coríntios, que é onde a gente tá na leitura lá, e as Gálatas, onde estão vocês, Gálatas, Hebreus? Senhor da glória, diz para mim onde que tá Gálatas, por favor, Hebreus, Pedro. Então, eu vou ficar sem ler, o que eu posso fazer? O meu Gálatas acho que tá dormindo, ficou em casa. Eu tentei achar aqui, por isso daqui, ó. Hebreus, Tiago, Tito, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Não. É logo depois de Coríntios? Será que é colado com Coríntios? Vamos ver. 1 Coríntios, 2... Olha, eu tava em cima e não vi. Olha só como é que é as coisas. Mas sabe o que é? Quando você está concentrado em alguma coisa e algo ou alguém te desconcentra, aí dá uma bugadinha ali na tua cabeça, né? Então aqui, ó, a leitura de Gálatas, tem também Colossenses 6:3, 3:13, Colossenses já está um pouco mais perto aqui, ó. Gálatas, capítulo 6, versículos 2, eu vou só ler aqui, ó. Filhos e pais. Não, aí já pulou para Efésios. Cadê você, Gálatas? Mas não é que ele já me sumiu, é que me escapuliu. É coladinho com Coríntios, e vai aqui no Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Para você aprender, Ivani, da próxima vez deixar tudo marcadinho. 6:2, diz assim, ó. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Tá bom? Em Colossenses também, 3:6, Colossenses, tá aqui, ó. Aí, então, se vocês tiverem uma Bíblia também que tiver essas coisinhas que dá para achar, facilita também quando você não marcou, assim como eu não havia marcado. Colossenses 3:13 diz assim também a palavra do Senhor. 13. Versículo 13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha que importante, né? Muito importante isso. Então, o que a gente faz quando a gente está diante da palavra do Senhor e quer que Deus abra nosso entendimento para que possamos entender a palavra do Senhor? Vamos orar, acalmar os ânimos dos nossos corações para que possamos ter um bom entendimento da palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para que eu possa continuar falando a Tua palavra e para que eu possa ser entendida por todos. E fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, não a nossa vontade, mas a Sua vontade em nossas vidas, Pai. Te pedimos assim que o Senhor continue falando conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então agora eu corri que não deu tempo de tomar minha aguinha. Pronto, agora eu já estou pronta para ler, então. Olha que interessante. E lá vai eu lá para frente. Deixa eu me afastar aqui, ó. Carta de um pastor à sua igreja local. Bem sugestivo, né? Esse tema. A igreja. Para a igreja. A igreja. Existe algo que preciso ensinar e lembrar ao nosso coração nesses dias. Precisamos voltar a entender o que é ser igreja. A igreja local nunca foi um ambiente formado por pessoas perfeitas. Ela sempre foi uma comunidade de pecadores sendo transformados pela graça. Pessoas em processo. Pessoas que ainda choram, lutam, enfrentam batalhas silenciosas e estão aprendendo a se parecer com Jesus, inclusive pastores. Por isso, não podemos enxergar a igreja com uma mentalidade consumista,
como um lugar que só serve enquanto atende às nossas expectativas emocionais. A igreja não existe para girar em torno de nós. Ela existe para glorificar a Deus. Famílias de verdade não permanecem apenas quando tudo está leve, agradável e perfeito. Família permanece também nas estações difíceis. E nós somos uma família, né? Família também permanece em estações difíceis. Família conversa. Família aprende a perdoar. Família gera ambiente de reconciliação, cura e amadurecimento. E uma das maiores tristezas do nosso tempo é ver pessoas indo embora sem conversar, sem permitir acerto, sem dar oportunidade para reconciliação. Criam narrativas no coração, alimentam mágoas e se isolam. Enquanto o Evangelho sempre nos chamou para a luz, para a verdade e o amor. Gente, eu fiquei com um probleminha aqui, depois que eu fiz o tratamento, mas já tudo está se resolvendo. Então, dá sempre impressão, assim como escorre o olhinho que tem que estar limpando o nariz, eu sempre tenho a sensação de que estou babando, que eu tenho esse pedaço aqui ainda continua todo adormecido. Ele está adormecido, ao mesmo tempo ele formiga bastante e dá choque. Foi os implantes que eu estou fazendo desse lado aqui. O tratamento pegou um nervinho aqui do meu, na hora de furar com a broca. E aí atingiu esse nervo, eu estou fazendo um monte de exames e tal, sabe? Aquelas tomografia, um monte de coisa para saber até que ponto e o que eu devo fazer para voltar ao normal. Talvez eu vou precisar de um tratamentinho tipo laser, ou injeçãozinha, tô tomando vitamina B, 5.000, tudo para voltar. Mas de vez em quando eu tô falando, eu tô lendo, tô fazendo alguma coisa e me dá a impressão de que eu estou babando. Aí me desconcentra, eu preciso pegar alguma coisa, além de limpar o narizinho, eu preciso estar aqui. E nem sempre tem algo, dá a impressão que tá escorrendo sempre, mas já aconteceu em festas assim da igreja, tudo das pessoas me alertarem, falar: Ivani, você tá babando, Ivani tá sujinho aqui, Ivani tem sujeira aqui e tal. E eu não sinto, sabe, que aconteceu isso. É estranho, esquisito, né? Mas em nome de Jesus vai voltar tudo normal. Está tudo bem, vai tudo bem e vai terminar bem. O pior não aconteceu, porque eu poderia ter ficado paralisada, né, de um lado. Então eu tô meio esquisitinha, mas vai tudo voltar ao normal. Já estamos fazendo todos os exames para ver até que ponto atingiu o nervo, prejudicou, né? E já vai voltar ao normal. Então, é isso. Aí eu tava aqui nessa partinha que diz assim, ó: enquanto o Evangelho sempre nos chamou para a luz, para a verdade e para o seu amor, pessoas se isolam, alimentam mágoas, fica com raiva, não pode nem ouvir a palavra da pessoa. Ó, assim como a palavra de Deus diz, enquanto isso eu vou achando aqui Colossenses, que novamente eu achei, mas eu não deixei marcado. Colossenses, Romanos ou Colossenses. A primeira parte seria Colossenses. Coríntios? Colossenses tá aqui, ó. Deixei marcado com a canetinha. Colossenses. Filipenses. Depois de Filipenses vem Colossenses. Aí, tem pessoas que se afastam da igreja, se isolam, ou se isolam dentro da própria igreja, ou acaba mesmo, sabe, dando fora, sem conversar, sem se perdoar, sem esclarecer as coisas. Então, era isso que eu estava dizendo. E aí, nisso, eu me distraí porque eu tinha a impressão de que estava babando. É terrível, né? E aí, aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, eu li já, mas aí eu só vou relembrar, porque está falando que enquanto o Evangelho sempre nos chamou para a luz, para a verdade, para o amor, aí aqui em Colossenses diz, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiveram uns contra os outros. Colossenses 3,13, não fiquem irritados uns com os outros e perdoe uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa.
O certo, eu sempre falava para os meus filhos, o problema você vai ter em tudo, em qualquer lugar dessa vida, e com pessoas e com trabalho, com casamento, com tantas outras coisas. E não é por causa disso que você vai ficar sempre com a malinha na mão, tipo crente turista, dando fora por causa de problemas não resolvidos. Então, precisa resolver. É chato ficar se escondendo, tipo, morando na mesma cidade e sem se falar, sem se ver, sem poder nem ver, em vez de resolver. Então, a Bíblia ensina a resolver. Paulo escreveu isso para pessoas reais, falhas e limitadas, mas comprometidas com Cristo e com o corpo. Sabe? Somos gente, somos pessoas normais, somos crentes, somos separados para servir ao Senhor e temos que ter o entendimento, mas somos pessoas fracas e falhas e pecadoras também, e nós sabemos disso e nós entendemos isso, nós compreendemos e sabemos que por isso é que precisamos cada vez mais de Cristo. Se a gente fosse o santarrão, o bonzão, por quê? Eu não peco, eu não erro, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, não sei o quê. Não admitem que são pecadores desde o nascimento, já foi concebida em pecado, já são pecadores e que precisa de arrependimento. Então, são pessoas que não se sabe. E a gente entende e a gente sabe que é pecador e por isso que a gente precisa de Cristo. É por isso que ele fala aqui, ó, Paulo escreve isso para pessoas reais, falhas e limitadas, mas comprometidas com Cristo e com o corpo. E antes que alguém distorça, não estou falando sobre tolerar abusos, manipulação, heresia ou ambiente tóxico. Isso já é uma outra coisa. Intriguinha, briguinha, tal, entre irmãos ou mal entendidos, coisas normais que acontecem entre família, entre irmãos ali. Irmãos, até irmãos de carne, a gente briga com pai, com mãe, com filho, com irmão, coisa assim. Não é normal, não seria o certo, mas só que, tipo, desentendimento, desinteligência e também discordância. Eu não sou obrigada a concordar com você em tudo que você faz, em tudo que você diz. Tem coisas que eu vou discordar e é normal, é saudável. Porque você, discutindo com a pessoa sobre determinado assunto, você aprende também. Você vê o ponto de vista dele, ele vê o seu ponto de vista. E assim a gente conversa e é conversando que a gente se entende. Eu lembrei agora do pastor Cláudio Duarte, que fala que sobre o casal quando vai ter uma DR, discutir relação, aí ele fala assim, pois é conversando que a gente se desentende. Não, gente, nem sempre, não é assim, precisa conversar mesmo, né? Então, aí por isso que ele diz isso aqui, ó. Agora, não tá falando sobre, não estou falando sobre tolerar abuso, já é mais grave. Manipulação, a pessoa querer manipular os outros só porque tem um pouco mais de status social, que tem mais, sabe, tem um cargo bom na igreja, que é líder disso e daquilo, acha que pode manipular os outros. Isso não tá certo. Heresia, tá? Coisas erradas dentro do ambiente cristão, coisas que a Bíblia não concorda, não admite, nós também não devemos admitir. Se a pessoa quiser, é por livre e espontânea vontade, ninguém faz lavagem cerebral em ninguém obriga ninguém leva ninguém pela mãozinha para o céu. A salvação é individual. Então, se a pessoa aceitou, estudou sobre todas as coisas da Bíblia e da igreja antes de se batizar, quando estava aceitando Jesus, foi estudar sobre os estatutos das igrejas, qual é a regra da igreja, então tá ali porque quer. Se batizou porque quis, por isso mesmo nós não batizamos bebês, porque bebê não pode professar a sua fé em Cristo. Ele não pode confessar Jesus Cristo como seu Salvador e falar, eu aceito, eu estou sendo batizado por livre e espontânea vontade. Então, por isso que nós não batizamos bebês, porque ele não sabe decidir o que é melhor para ele. Agora, depois que cresce, continuou ou aceitou a Cristo mesmo depois de grande e aceitou ser batizado e quer, então ele está ciente da sua decisão.
Aí vir com heresia para dentro da igreja, com outras práticas, outras coisas que a Bíblia condena e que nós não podemos, aí também é diferente. Ou então ambientes tóxicos, ambientes que distorcem a verdade, que pisam uns nos outros, que o pastor faz tudo errado e os presbíteros e os diáconos faz tudo errado. E aí também são ambientes tóxicos que fica pisando em alguém, né, tendo, como que eu posso dizer, fazendo acepção de pessoas, tratando as pessoas de um modo diferente, 2 pesos, 2 medidas. Aí é ambiente tóxico que está judiando de quem está ali. A não ser isso, isto é outra realidade. Estou falando sobre falha, estou falando sobre gente falha convivendo com gente falha. Nós não somos perfeitos. Tentando juntas amadurecer em Deus. Isso a gente está tentando fazer junto. Crescer, aprender e colocar em prática tudo que aprendemos também. Não é só aprender, chegar lá fora e fazer tudo errado, não. Tá? A igreja não é um lugar para apenas receber, tá? Não é só venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. É ao vosso reino também. É um lugar para servir, carregar fardos, amar, crescer e permanecer. Aí onde diz ali em Gálatas 6:2, tá? Anota, vai anotando aí, depois você vai voltando o vídeo e vai pegando e anotando as passagens bíblicas para depois você ler, tá? Ó. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quer dizer, ajuda o seu irmão, tá pesado a carga para ele, tá difícil. Então você orar junto, você conversar, você chorar com o seu irmão, você está ajudando ele a carregar o fardo também. E quando tem alguém passando por necessidades, você também vai ajudar a igreja. O papel da igreja é exatamente esse, ajudar uns aos outros. Então é isso que é ajudar a carregar o fardo, sabe? E aí Cristo fala ali, quando o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Cristo, nós temos um fardo? Temos, claro que temos. Nós temos também uma vida difícil, nós temos lutas, nós temos um monte de tribulação, as coisas que passar, só que nós sabemos que com Cristo tudo fica mais leve, tudo fica mais, e você tem com quem você dividir o fardo. Sofrer sozinho, por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Por que ficar aí sofrendo, sendo que você pode fazer uma ligaçãozinha e falar, irmão, ora por mim, ora comigo, me ajuda em oração, eu tenho um exame para fazer, ou então estou passando por uma tribulação, ou então estou passando isso, com meus filhos, com meu marido, com meu trabalho, com a minha casa, com necessidades. O mínimo que o irmão vai fazer por você para te ajudar é orar. Isso é o mínimo. Aí depois, então, vem as ajudas. Ajuda para te levar no hospital, para lá e para cá, para ajudar em casa, para ajudar financeiramente, para ajudar com saúde e com tantas outras coisas. Então, o mínimo que vai acontecer é o irmão falar, conta comigo, conta com as minhas orações. Eu vou te ajudar em oração. Aí depois nós temos aqui testemunhos para contar de cura que teve, porque Deus ouviu as orações e curou. Isso são milagres. Os milagres continuam acontecendo, acontecem até hoje. Não é coisa do passado. Porque o nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, e Ele sempre foi, era e é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para sempre será. Então aí, leve os fardos pesados uns dos outros, está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Já está lá caminhando para o final da Bíblia, tá? No Novo Testamento já caminhando, são as cartas de Paulo, tá? Apóstolo Paulo, que era Saulo, depois virou Paulo. Meu desejo, olha gente, o que vocês não entenderam, alguma coisa ficar meio nebuloso aí na sua mente, alguma coisa que você não entendeu, eu falei, Vani, o que você falou uma coisinha ali que eu não entendi, entre linhas ali você falou que era Saulo, que depois virou apóstolo Paulo, como assim que pode ter diferença e mudança de nomes, como que pode? Aí eu vou tentar te explicar da melhor maneira possível. Igual eu falo sempre, se sei, digo que sei, se não sei, eu vou procurar saber para depois eu te explicar melhor. Então, não fique na dúvida. Qualquer coisa que eu disser e você tiver dúvida, me pergunte no particular. Tem aí, sabe, ó, sempre aqui tem o logo do Instagram, tem @ivanisantos9, que você pode entrar em contato comigo tanto pelo Facebook, como e também depois, com o tempo eu vou passar. E por lá eu passo para vocês o número do meu
o meu particular do meu WhatsApp e a gente conversa lá, tá bom? Aí você já me passa a sua perguntinha, você me passa a sua poesia, você me diz de onde você tá falando, eu anoto e mando um abraço para você, tá bom? Meus amigos, meus irmãos em Cristo, ó. Meu desejo é que sejamos uma igreja madura. Isso quem está dizendo é o pastor local, da igreja local. E aí, ele está falando que o meu desejo é que chegue... E é o desejo de todos os pastores de todas as igrejas. O pastor quer uma igreja unida. O pastor quer uma igreja que caminhe para a santidade todos juntos. Ele não quer uma igreja que fique brigando com os outros que tenha problema. A paz do seu pastor é que a igreja vive em união, em comunhão. Entendeu? Ó, meu desejo é que sejamos uma igreja madura, não uma comunidade movida por sentimentos momentâneos, mas por aliança, amor e compromisso com Cristo, porque Jesus não está voltando para buscar consumidores religiosos, ele está voltando para buscar uma noiva madura, porque a igreja nunca foi sobre nós, mas sim sobre Cristo, sendo formado em nós. É isso que nós procuramos e nós buscamos, né? Com amor, seu pastor. Esse aqui no caso, Edmilson de Moraes. Lara é o nosso pastor local aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Peruíbe. E esse é um desejo de todos os pastores, principalmente do nosso pastor amado Jesus Cristo. Então, essa foi a dissertação de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que Deus continue falando em seu coração, continue frutificando a palavra dele no seu coração e que você possa entender e colocar em prática, tá bom? Um beijo, beijo, volto já, não solta a minha mão, me espera que eu te espero, já no próximo bloco a respostinha da pergunta, a poesia e a oração pela minha e pela sua vida, tá bom? Já que a gente volta, peraí. Olá, ó, nós aqui outra vez, e dessa vez a gente já volta dando a respostinha da pergunta. Hoje o programa foi cheio de surpresa, não é? Então, a pergunta, você se lembra qual foi a pergunta? Ó, Maria Madalena avisou a 2 discípulos que Jesus ressuscitou. E quem chegou primeiro? E quem entrou no túmulo? Qual era o mais novo? E qual era o mais velho? Então, olha, a respostinha, vamos ver se você sabia. Você sabia? Eu sei que você é inteligente, super inteligente, ó. A respostinha é assim, ó. Quem chegou primeiro quando Maria Madalena avisou? Quem chegou primeiro foi João. Foi o João, discípulo amado de Jesus. Ele era o mais novo, então já respondeu 2 coisinhas ao mesmo tempo, né? Quem chegou primeiro foi João, que era o mais novo. E quem entrou no túmulo foi o corajoso, aquele tupetudo, briguentinho lá, que Deus teve que domar o bichinho. Foi Pedro, e Pedro era o mais velho. Então, a respostinha da pergunta da semana foi essa. E aí, então, vamos para... A respostinha já foi... Vamos à nossa poesia. Ó, a poesia de hoje, quem mandou pra gente? Oi, irmã Sônia, tudo bem? Soninha, tô com saudade. Eu não sei se você farta tanto na igreja, ou às vezes nem eu sei, às vezes é eu, né? Então, parar de falar besteira. Olha aqui. Hoje, a poesia de hoje, a gente vai, então, para o momento da poesia. A poesia diz assim, ó. Conversando com Deus. Conversando com Deus, eu pedi força e vigor. Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade. Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem. Deus me mandou situações para superar. Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores, Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria, recebi tudo o que eu precisava. Minhas
Enfim, minhas orações foram atendidas. Pense nisso. Tudo que você pedir ao Senhor, Ele vai responder do jeito dele, não do nosso. Ele vai te ensinar a achar aquilo que você pediu para Ele. Entendeu? Que legal, né? Muito bacana, muito bacana, muito bacana. E não vou repetir. Sabe por que eu não vou repetir? Porque você pode voltar o vídeo e ver de novo, sabia? Que agora não é tudo corridão como era lá na TV. Então agora você pode dar um retrocesso no videozinho e ouvir de novo se você quiser. E vai ser assim, a menos que eu tenha muita vontade de repetir. Repita, aí eu vou repetir, tá bom? Mas então, foi essa a resposta da pergunta, foi essa a poesia da irmã Sônia Laranjeira. Irmã Sônia, beijo, amo você de coração, Sônia Laranjeiras, o seu filho Lucas, sua neta, tem a Rebeca, tem a Vitória, minha filha dela, eu esqueci o nome, para variar, mas tudo bem. E, gente, então, esse foi o nosso programa de hoje. Você gostou? Cheio de surpresa, né? Cheio de surpresinha, mas é assim mesmo. Então, chegou o momento em que nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa semana, por todas as bênçãos recebidas de suas mãos. Esperamos que você tenha chegado até aqui com vida, saúde e paz. E vamos que vamos. Vamos aí fazendo nossos examinhos para tentar resolver os nossos probleminhas de saúde, porque a medicina está aí, é para isso mesmo e temos que fazer uso. Porque foi Deus mesmo que deixou uns para pastores, outros para doutores, né? Então ele deu dom para todos e nós temos que lançar mão dos nossos direitos de fazer os exames para saber o que temos e como resolvemos, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, dessa feita para Te agradecer, Senhor. Para Te agradecer por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor realiza e por estar viva até agora e por o Senhor ter nos conservado com vida, com paz e saúde. Obrigado, Pai, pelo conhecimento da Tua palavra, obrigado porque temos o privilégio de ainda podermos examinar a Tua palavra quando tantos países por aí não têm esse privilégio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, Pai, da sua forma, do jeito como o Senhor acha que deve falar, Paizinho querido, e a sua vontade é pura, é santa, é verdadeira, Pai. A sua vontade é pura, perfeita e agradável, Pai. E só o Senhor sabe o que precisamos e a carência dos nossos corações. Que nós possamos estar sempre dispostos a fazer a Tua vontade, a entender e a buscar ao Senhor por mais sabedoria, por mais discernimento, Senhor, e que possamos ter mais disposição de examinarmos as Escrituras e assim podemos falar com o Senhor e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela vida de todos os nossos pastores. Ó Pai, todos os pastores espalhados na face da terra, que o Senhor possa estar sustentando, Pai, alimentando e dando sabedoria, vinda dos altos céus. Abençoa os missionários, Senhor, espalhados também, que necessitam de Ti. Que o Senhor possa estar dando sustento para eles cada dia, Pai. Sustentando, Senhor, na Tua vontade, Senhor querido. Ó Deus, abençoa esse lar, abençoa essa casa, Pai, que eu estou entrando agora com a palavra do Senhor. Muito obrigada por essa família, por essas vidas, que o Senhor esteja ajudando a solucionar todos e qualquer problema que, porventura, essa família tenha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço todas essas bênçãos. Fica comigo. Nos dê um fim de semana abençoado na Tua presença. É o que Te pedimos e Te agradecemos desde já. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Muito obrigada. Que o Senhor Deus fique com cada um de vocês e que vocês tenham muita alegria do Espírito Santo, vinda da parte do Senhor. Nós desde já agradecemos a Tua presença, a confiança, Te agradecemos também a sua simpatia, o privilégio que você me dá de estar entrando na sua casa. Isso é muito bom. Amo vocês, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, sorria sempre, mesmo que seja um sorriso um pouco tristinho,
Porque pior do que o sorriso um pouco tristinho é a tristeza de não saber sorrir. E isso nós sabemos, não é, Ivani? Sabemos sim. Por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Amém. E que Deus seja louvado na minha vida e na tua vida, agora e sempre. Fiquem todos com Deus. Tchau.